Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje, neste nosso sábado maravilhoso, para estudarmos Allan Kardec, num texto maravilhoso da Revista Espírita, texto muito pertinente para os nossos corações cansados, sobrecarregados, que às vezes não conseguimos compreender o porquê das dificuldades que a vida nos proporciona. Texto maravilhoso. E eu já quero dar o meu boa noite para você nesta noite de sábado. Semana passada eu estava meio perdido, nem sabia que dia era, né? Mas nessa noite de sábado. E eu quero abraçar a nossa querida Silvia, o nosso querido Delson, que nos acolhe neste ambiente da Web Rádio Cristo Consolador. E quero abraçar a todos os parceiros que, porventura, venham a transmitir esse programa depois. E aí, eu já quero dar o meu boa noite à nossa querida Marina Piet, que está ali, já olhando para a gente, já ansiosa para participar. Marina, faça as suas saudações para a turma que está nos acompanhando agora. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom ter vocês aqui de novo. Então, mais uma semana. Peguem seu chá, seu café, sua água e vamos estudar um pouquinho. Muito bem, Marina. Sem delongas, porque para otimizarmos, e não perdermos o tempo, o nosso tempo tão precioso, que temos aqui 60 minutos, e nós precisamos mergulhar com muita atenção no texto que separamos aqui. Então, nós, no primeiro momento, vamos pedir a Jesus, pedir aos instrutores, orientadores da Web Rádio Cristo Consolador, que estejam conosco neste momento de aprendizado, de reflexão, para que possamos aprender as lições que o Mestre Jesus nos trouxe e nós não compreendemos. Nós queríamos pedir a esse Mestre, que é o nosso guia e modelo, conforme aprendemos na doutrina, para que esteja sempre conosco, cuidando de nós, nos inspirando, e apesar das nossas infantilidades e fragilidades, sempre se mantenha ao nosso lado. E assim dizendo, eu falo, muito obrigado, querido Mestre. Muito obrigado. Muito bem. Já falando da Web Rádio Estação da Luz, que é uma emissora companheira, parceira, qual também nós temos lá um programa, todas as sextas-feiras, às 20h30, onde nós falamos sobre obsessões no olhar de Allan Kardec. E, Marina, antes da gente mergulhar, eu queria deixar um abraço especial aqui para a turma do Esmiuçando, que é o grupo virtual ao qual fazemos parte, que temos diversos estudos, inclusive com amigos, com parceiros lá do Japão, e temos algumas novidades vindo aí a partir de abril, novos estudos, novas reflexões que vão estar acontecendo a partir do mês de abril. Tudo bem? Pessoal, hoje nós temos um texto, como eu disse, muito interessante. Marina já leu, estávamos conversando aqui antes de iniciarmos
nossa gravação, né? Vocês sabem que nós gravamos o programa sempre às quintas-feiras, de madrugada, às 7 horas da manhã. Hoje estamos gravando às 8. Já não é tão de madrugada, mas... E estamos conversando antes sobre o texto e o quanto o texto ele é relevante para muitos de nós, nesse momento, que enfrentamos dificuldades bem pesadas, bem puxadas, né? Como se diz popularmente lá na minha terra. É um texto da Revista Espírita de fevereiro de 1863, conforme está passando aí no bannerzinho, aí na parte de baixo da tela. Então, pega aí na sua Revista Espírita, no volume de 63, vai no mês de fevereiro, vai para o finalzinho, é quase no finalzinho, né? Ou então faz o seguinte, vai direto para o final do número de fevereiro. Você vai ver que no finalzinho tem assim, subscrição ruanesa. É importante esse tópico aqui, até para ajudar a entender o texto que nós vamos ler. O que era uma subscrição? Eu até comentava antes com a Marina, é o que a gente chamaria hoje de uma vaquinha solidária. Então, as pessoas faziam doação, nesse caso aqui, em dinheiro, para um determinado grupo de pessoas, para uma cidade, para uma situação, para uma circunstância, e esse dinheiro era direcionado para essa instituição, ou para aquelas pessoas, ou o que fosse, e ali era dado o direcionamento do objetivo da subscrição. A época, né, era uma época, vamos lembrar das aulas de história, onde estava se acontecendo a consolidação da chamada Revolução Industrial na França. E foi um período, assim, muito difícil, de muita miséria. A situação dos trabalhadores na França era muito complicada, tanto na Inglaterra quanto na França. Só que nesse período, na Inglaterra, a situação já tinha, digamos assim, melhorado um pouco do início da Revolução Industrial na Inglaterra. A França em tese, vamos colocar assim, o segundo país a fazer uma Revolução Industrial. Então, aquilo que tinha acontecido na Inglaterra acontece na França, só que de modo muito mais agressivo, vamos falar dessa forma, porque é aquela ideia de correr atrás do tempo perdido. Então, a opressão, a exploração, a miserabilidade ao qual os trabalhadores franceses estavam sujeitos eram coisas, assim, terríveis, terríveis. A história mostra cenários assim. E a situação, por exemplo, dos trabalhadores nas minas de carvão, para produzir carvão para a indústria ali na França, era algo desumano. É tanto que você vai identificar Kardec escrevendo diversos textos na Revista Espírita, alertando sobre essa situação, que aí ele fala tanto de governos quanto da elite, vamos usar essa expressão, né? Para que cuidassem disso, porque a doutrina espírita falava da necessidade da caridade, né? Expregava a caridade. Então, essa subscrição rouenesa era uma subscrição para trabalhadores na cidade de Rouen, eu não sei exatamente se pronuncia assim, né? E é importante essa observação inicial, Marina, porque se olhar o texto, aí eu disse, vai até o finalzinho, porque aí você volta, e aí tem uma poesia espírita, e já na sequência é o nosso texto, Paz aos Homens de Boa Vontade, na seção da revista Dissertações Espíritas. E aí fica fácil de entender aí por que eu fiz essa introdução, porque é um texto que foi psicografado na cidade de Poitiers, onde mora nossa amiga Livramento, uma psicografia do médium Senhor X, né? Então nós não sabemos o nome dele, aqui na mensagem, mas hoje com as pesquisas feitas, vou dizer um nome aqui, uma referência, não é só por ele, o Carlos Sete, que é quem tem publicado essas pesquisas, hoje se sabe quem são todos esses médiuns, né? E ela é uma psicografia de um espírito, um antigo magistrado, tem só as iniciais FD, né? Paz aos homens de boa vontade. Curioso, aí fica, como eu disse, fácil de entender o porquê que eu fiz essa introdução. Esse texto foi psicografado para reunião preparatória de operários espíritas. Em 1862, quando Kardec faz a longa viagem, e
acabou se transformando num livrinho, num livretinho chamado Viagem Espírita, em 1862. Kardec fala da alegria que ele teve ao ver pessoas pobres, né, operários, e aí são os operários de chão de fábrica, os operários das carvoarias, do campo e tudo mais, o quanto ele ficou feliz vendo que a doutrina espírita estava atingindo essas pessoas. Porque, sabendo da situação de miserabilidade dessas pessoas, elas encontravam consolo pelas explicações que a doutrina dava. E um texto como esse aqui mostra bem isso, né? Um espírito de um antigo magistrado que vem escrever para esses operários espíritas. E o primeiro ponto que a gente tem que observar ele fala de elementos essenciais dentro dos princípios fundamentais da doutrina espírita. O que Kardec implicitamente está dizendo aqui? Olha, o espírita, ele compreende isso aqui. Então, não é só porque ele vai no centro espírita. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Você tem alguma observação inicial? Eu vou fazer também, mais uma vez, a leitura integral do texto que merece, é um texto curto. Na verdade, eu acho que depois de silêncio não vou dar spoiler do texto, né? Tá. Então, eu vou deixar para comentar depois. Então, vamos lá, pessoal. Paz aos homens de boa vontade. É uma frase do Cristo, e aí ele traz uma observação muito importante sobre essa frase, paz aos homens de boa vontade. Então, a paz é para que homens? Os de boa vontade. E o que é boa vontade? Isso é um ponto, assim, para a gente começar, antes de ler o texto, porque nós hoje confundimos boa vontade com voluntariado. Isso é verdade. Eu estou fazendo de boa vontade. Não, você está sendo voluntário. Boa vontade é uma condição íntima que não se caracteriza apenas eu faço o que eu quero, eu faço não ganho nada, que é o voluntário. Então, nós confundimos boa vontade com voluntariado, e não é a mesma coisa. Pressupõe que quem tem boa vontade age voluntariamente, mas nem todo mundo que age voluntariamente age com ou por boa vontade. Então, vamos lá. Diz o senhor F. Meus caros amigos, a vida é curta. Grande é a que a precede, grande é a que a sucede. Ele já começa dizendo assim, olha, o tempo de vida que você está aí é curtinho. Então, por pior que seja o sofrimento, no seu ponto de vista, pior que seja a situação, é curta. A recíproca também é verdadeira, sabe, Marina? A gente às vezes só pensa nisso quando está sofrendo. Exato. As alegrias do mundo material são curtas. Olha quem está chegando aqui, olha quem está chegando aqui. Uhul! Aí, seu Mateuzinho. Hello! Seu microfone está fechado. Ele disse que ia passar nem que fosse para dizer assim, boa noite para a turma. Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Eu nem estava esperando que eu ia entrar aqui, eu achei que eu ia ficar só no bastidor. Eu acho que ele esqueceu quem está aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Mateuzinho, você vai conseguir ficar com a gente até o final? Consigo sim. Só vou pegar uma água para mim e posso ficar. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a leitura do texto, né? Já comecei a primeira frase, mas o nosso querido F diz assim, meus caros amigos, a vida é curta, grande é a que a precede, grande é a que a sucede. Então, ele já está chamando, olha, Marina, eu sei que a sua vida é muito, muito difícil, muito, muito sofrida. Eu vou dizer o seguinte, essa vida é curta, muito maior é o que veio antes dela e muito maior é o que vem depois. Nada acontece sem a vontade de Deus.
Então, o que está acontecendo é da vontade de Deus. E aí começam a surgir alguns questionamentos com a frase como essa. Você está falando isso para pessoas que estão vivendo a miserabilidade extrema, em todos os sentidos. Consequentemente, tudo só passa de legítima e alta justiça. É aquilo que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O que é que quer dizer isso? Tudo o que acontece com fundamento na lei de causa e efeito. Vossa miséria, quando vos aperta, é um mal merecido, uma punição. Não duvideis de faltas anteriores. Posso interromper? Pode. De maneira geral, nem só por relação ao texto, a gente fala que Deus normalmente é relacionado ao amor, né? Porque, motivos óbvios. Por que ele começa falando de punição, então? Ok. Já pegou bem. Assim, Marina, o grande ponto é que o significado das palavras. Hoje, do mesmo jeito que nós comentávamos antes, o significado de determinadas palavras e como elas são entendidas hoje, hoje, quando a gente fala, fulano vai ser castigado, fulano vai ser punido, então você está dizendo que ele cometeu uma infração, um crime, e ele não vai ser só responsabilizado por isso, ele precisa sofrer por causa disso. É tanto que se você, por exemplo, a pessoa comete um homicídio, o cara vai e mata uma jovem em situações por ela ser mulher, um feminicídio, com estupro, um cenário, vamos dizer assim, monstruoso. E aí você vai, e no Brasil, por exemplo, o máximo é 30 anos de prisão. E ele foi preso e ficou os 30 anos de prisão, e ele sai. E a família daquela jovem, se não tiver desenvolvido o perdão, vão dizer assim, não foi suficiente. Porque ele não sofreu, já saiu, ele tem que continuar sofrendo, tem que ficar o resto da vida lá. Não estou questionando a questão temporal. É essa ideia de que a ideia de castigo e punição, ela tem essa ideia de fazer sofrer. E quanto maior o seu crime, maior tem que ser esse sofrimento que tem que ser imposto ao outro. Então, esse é o olhar. Na época de Kardec, existia também esse sentido? Também existia. Mas não é esse o sentido que a doutrina adota. Kardec vai trabalhar com o sentido originário da palavra castigo. Eu conversando com um professor, com um especialista em língua francesa e da história da língua francesa, professor... Perdão, professor, esqueci seu nome. Ela trabalha na UFRN, lá em Natal. E eu perguntei, professor, qual o sentido da palavra castigo no francês? Na época de Kardec. Aí ele disse, olha, a palavra castigo, conforme Kardec a utiliza na sua obra, está relacionada à origem da palavra. E eu, né? A palavra castigo vem da palavra castier. É uma palavra que surge no francês no início do século XI. E da palavra castier nasce a palavra castidade, casto, que significa sagrado. Uma pessoa casta é uma pessoa que vive o sagrado. É uma pessoa que cumpre as regras sagradas, que respeita a Deus. Né? Daí a ideia de castidade, quer dizer, a santidade perante os apetites da carne. Né? Quer dizer, seria a ideia de viver uma espiritualidade. Então, quando você é castigado, significa que você é submetido a um processo para se tornar casto. Seria essa a ideia. Então, você deveria cumprir a lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo. E você não cumpriu. Então, você será castigado. Será infligida a você uma situação para que você possa amar o próximo. Então, nesse caso, aí é por isso que a gente vai escutar alguns palestrantes, alguns coordenadores de grupo de estudo, alguns estudiosos dizer assim, a lei divina, na visão espírita, não é punitivista, ela é pedagógica. Entendi. Então, castigo, processo no qual você é submetido para se tornar casto, punição, os procedimentos dentro do processo castigo.
Então, é aquilo que você vai ser submetido para se tornar casto. Então, você vai ser castigado? Vai. Então, já se sabe qual é o gênero de situação. Né? Então, quais as experiências que você vai passar dentro do processo de castigo? É a tal da punição. Essa seria a ideia. Então, quando ele coloca aqui, que, meus caros amigos, a vida é curta, grande é a que precede, grande é a que sucede. Nada acontece sem a vontade de Deus. Então, tudo acontece porque Deus determinou. Consequentemente, tudo só passa de legítima e alta justiça, lei de causa e efeito. Vossa miséria, quando vos aperta, então não é a miséria pela miséria, é quando ela incomoda. Porque nós vamos ver que, por que a gente vem para cá? Por que a gente encarna? Por que a gente tem que reencarnar? Por que a gente tem que vir habitar um corpo e passar pelas vicissitudes da experiência humana para desenvolvermos as virtudes do Evangelho? Em tese é isso. Então, quando é que você acerta? Quando você desenvolve a virtude. Quando é que você erra? Quando não desenvolve. E como é que eu sei? Por quem você é e pelos seus atos. E aí, a gente precisa mudar o foco do olhar, porque eu estou olhando só para o fato e não porque eu sou, porque eu ainda faço isso porque eu sou assim. Então, nós não vamos ser castigados e punidos pelo ato, mas por quem eu sou. Por isso que eu devo mudar os atos para que eu mude quem eu seja. Você... Profundo. Você, Ok. Marina, você dança, não é isso? Sim. Participa do grupo de dança, de espetáculo teatral com dança. O Matheus, agora ele está em convalescência, provavelmente não está fazendo, mas eu sei que o Matheus faz academia. Né? E aí, quando você na dança e o Matheus na academia, tem um alvo. Né? Então, você quer fazer o movimento correto, o ângulo da perna correto. O Matheus quer o ângulo do músculo num ponto, né? Uma força adequada, fazer o exercício correto. Então, você tem um alvo. O seu corpo, no começo, não consegue fazer aquilo. Então, você vai ter que se submeter àquele processo de treino, de exercício, para que você alcance o ponto que você quer. Ok. Aí, se por acaso, tanto você quanto o Matheus não fizerem, por exemplo, o aquecimento adequado, vocês vão se lesionar. Tá? Qual é o castigo? Qual é a punição? Suportar os efeitos da lesão. Se você tivesse aprendido direitinho o que o professor falou, o professor de dança, o seu instrutor de dança, né, o coreógrafo, e o Matheus, o personal trainer da academia, se você tivesse feito o que ele disse, você não se lesionaria. Então, você não seria castigado, punido. Não curtiria os efeitos de não ter aprendido o que aprendeu. Passou por isso. Encerrou aquele período de treino, porque teve que encerrar. Saiu da academia, saiu do grupo de dança. Recuperou da lesão. Aí você volta assim, dessa vez eu vou fazer certo. Só que você ainda tá curtindo os efeitos da lesão, agora está com medo, está assustada. O Matheus, poxa, será que eu posso pegar o mesmo peso? E aí o professor, o instrutor vão impor a você, que você se submeta àquele exercício para que você atinja o objetivo. Quer dizer, a gente acha que o castigo, a punição, é o fato em si. Não. É o processo que você falhou, não aprender. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Vossa miséria, quando vos aperta, é um mal merecido, uma punição. Então, a dor que vocês sentem pela lesão é um mal merecido. Quer dizer, é a consequência das próprias escolhas. Lembremos, princípio essencial do conhecimento espírita. É o primeiro tratado por Kardec na quase totalidade das suas obras. Deus é amor. Deus é Pai. Então, ele não impõe essa punitividade, como a gente fala. Deus nos impõe processos pedagógicos que, em função da nossa ignorância, da nossa teimosia, da nossa rebeldia, nós resistimos ao processo. E é isso que causa a dor, a angústia.
de ter que enfrentar isso. Só finalizando o parágrafo. É um mal merecido, uma punição, não duvideis de faltas anteriores. Qual foram as nossas faltas? Não ter aprendido, desenvolvido as virtudes do Evangelho nas encarnações passadas. Encarai-a com bravura e erguei os olhos para o alto com resignação. A bênção e o alívio descerão. Por vezes, vossos pesares são a prova pedida pelo vosso próprio espírito, desejoso de chegar prontamente à meta final. Aí o Mateus diz assim, o personal, cara, o que eu posso fazer? Porque eu preciso voltar a treinar, né? Diz assim, você pode fazer uma infiltração, né? Você pode tomar um analgésico mais potente, né? Apesar de que vai trazer algumas repercussões, por exemplo, seu estômago, tomar um analgésico mais potente, eu pago o preço. Eu quero me submeter a isso e porque eu quero avançar o mais rápido que eu possa. Quer dizer, ele mudou de atitude. Ele quer aprender. Então, ele se submete ao processo para aprender. A doutrina tira o foco da gente para o fato, para o ato, e coloca o foco em quem nós somos. A gente tem que inverter esse olhar, porque é o que a doutrina nos ensina. Por vezes, vossos pesares são a prova pedida de vossos próprios espíritos, vosso próprio espírito, desejoso de chegar prontamente à meta final, sempre entrevista no estado de desencarnado. Já imaginou, a gente vai morrer, vai chegar do outro lado e vai realmente ver tudo, porque aí você vai começar, e se você se desencarnar mesmo, se libertar do personagem, né? E você vai se dar conta de que devia ter aprendido, ter sido mais paciente, mais tolerante, mais indulgente, mais humilde, mais compreensivo. Deveria ter sido. E não foi. Já imaginou a nossa felicidade descobrir isso agora, aqui, aí, enquanto a gente está encarnado? Respondida a pergunta? Sim. Matheus, quer trazer algum comentário, Matheus? Eu acho que eu já até comentei contigo uma vez sobre essa questão, não sei se tu vai se recordar, de que, né, eu também faço as palestras espíritas, né, e eu tinha sempre como eu posso dizer assim, uma dificuldade nas palestras em tocar nesse tema de castigo, nesse tema de punição, porque quando eu te expliquei assim, quando a gente passa a estudar a doutrina espírita, a gente passa a tirar algumas crenças, por exemplo, que estavam enraizadas na minha cabeça, de alguém que veio de outra religião, outra doutrina. E o primeiro ponto é que Deus jamais será um Deus castigador, cruel, né? Até porque ele sempre dá... eu gosto desse exemplo muito claro, né? Se você é pai, se você é mãe, e você repreende seu filho porque ele está fazendo uma coisa errada, você repreende ele, mas dando a oportunidade para que numa próxima vez ele possa fazer escolhas diferentes, né? Escolhas melhores. Então você faz aquela repreensão naquele momento para educá-lo e ensiná-lo que ele pode fazer escolhas diferentes e melhores para a vida dele. Por isso que não faz sentido para mim colocar um Deus que vai te colocar numa pena eterna, né? Seja ela num inferno material ou num paraíso material, e simplesmente acabou. Então eu era bem assim resistente com essa questão de castigo, de punição, e essa definição que tu trouxe aqui dessa palavra castigo, né? De se tornar alguém mais casto, eu acho que faz total sentido e já vai tirando um pouco dessas marcas que ficaram impregnadas aí no nosso psiquismo aí, dessas doutrinas mais tradicionais, assim, que pregam essa questão de penas eternas, né? Então, achei excelente. Talvez eu ainda tenha que trabalhar um pouco essa questão da punição na minha cabeça, mas a questão do castigo ali, como tu explicou, achei sensacional. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que buscar sempre, né? Se tornar alguém mais casto.
E o castigo não é, então, sofrer crueldade, né? E quando acontece é porque nós queremos, isso eu já vi muitas e muitas vezes acontecer, nós escolhemos passar por isso porque nós infringimos isso aos outros. E aí a gente quer passar. É uma questão que é muito comum, o próprio Livro dos Espíritos fala disso, tem respostas que tratam bem disso, quando ela fala da escolha das provas, a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos. E isso fica muito claro lá na quarta parte também, quando vai falar das penas e consolações em relação ao futuro. E aí nós pedimos para passar por essas situações para sentirmos na pele o que infringimos às outras pessoas. Isso, em tese, isso. Marina, mais alguma coisa? Então vamos seguir no texto. Agora eu vou até o final dele, para depois a gente voltar e pegar alguns pontos importantes. Diz o caro F. No momento em que o mundo se agita e sofre, né, lembra que a gente comentávamos no início que estamos falando do início, de um momento de profunda opressão e exploração e miserabilidade de trabalhadores na França, né, operários, né, na França. Então, no momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se contorcem num parto laborioso, Deus permite que o Espiritismo, isto é, olha como ele vai adjetivar o Espiritismo, um raio da eterna verdade desça das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas vos deixar a liberdade, ou seja, o mérito e o demérito de vossas ações, em função das escolhas que fazemos. Escutai-vos, pois, e ficai certos de que a vossa felicidade é para nós uma viva preocupação. Olha, os instrutores, né, os espíritos amigos, os espíritos familiares se preocupando com a nossa felicidade. Se soubesseis quanto vossas más ações nos infligem, quanto aos vossos esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria. O Senhor nos disse, servidores de meu império, apóstolos devotados de minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será a dos que praticam o evangelho. A todos os homens fazeis entender que o bem, o belo, o grande, degraus de minha eternidade, estão contidos numa palavra, amor. O Senhor nos disse, espíritos velozes, correi a todos, aos mais infelizes e aos mais felizes, do rei ao artesão, do fariseu ao qual se queima em fé ardente. E nós vamos a todos os lados e gritamos aos infelizes, resignação, aos felizes, caridade, humildade, aos reis, amor aos povos, ao artesão, respeito à lei. Só que a gente ficaria aqui algumas horas analisando cada um desses, o personagem e o conselho. Eu vou só repetir. E nós vamos a todos os lados e gritamos, aos infelizes, resignação. Porque, se são infelizes, é porque estão no processo de desenvolvimento dessas virtudes. Aos felizes, aqueles que já, conhecendo o Evangelho, já se submetem ao processo e já começam a sentir a felicidade. Porque lembre, felicidade é a consequência direta do cumprimento da lei. Então, para essas pessoas que já estão no caminho, caridade, humildade. Aos reis, né, que representam os que coordenam, os que comandam, amor aos povos. E ao artesão, respeito à lei. Qual lei? Todas elas. Meus amigos, no dia em que fizerem mais que nos escutar
isto é, no dia em que praticarem nossos preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja. Partindo daí, não mais misérias, não mais esse luxo que é o verme que corrói a sociedade e a enfraquece. Não mais esses erros morais que perturbam as consciências. Não mais revoluções, não mais sangue. Não mais esse triste preconceito que fez com que as famílias principescas acreditassem que o povo era coisa sua e que elas eram de outro sangue. Não mais senão a felicidade. Vossos governos serão bons, porque governantes e governados terão aproveitado do Espiritismo. As ciências e as artes, levadas nas asas da divina caridade. Aí, Marina, você que estuda artes. As ciências e as artes, levadas nas asas da divina caridade, elevar-se-ão a uma altura que não suspeitais. Vosso clima, saneado pelos trabalhos agrícolas, vossas colheitas mais abundantes, essas palavras tão profundas de igualdade e fraternidade, enfim interpretadas sem nenhum sonho a despojar aquele que possui, realizarão, eu vou-lo afirmo, as promessas do vosso Deus. Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não obtivestes a paz, porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. E o que é caridade? Lembram? BIP. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quer dizer, isso é boa vontade, não é só dar coisas, não é ser só voluntário. A gente confunde boa vontade com voluntariado, que a gente conversava no início. A caridade moral há de haver, né? Como há a caridade material. E não a tivestes. E o pobre foi tão culpado quanto o rico. Porque ele está falando para trabalhadores, então ele está falando para pobres. Você pode não ter bens materiais para fazer a caridade moral, mas tem a caridade moral, para fazer a caridade material, mas tem a caridade moral, que essa não precisa de bens materiais. Olha que puxão de orelha. Para quem diz assim, mas eu não tenho condição de ajudar. Você está pensando no quê? Você não tem condição de ajudar, mas você tem algo que é só seu. Faça preces. Doe fluidos. Dê bons conselhos, pelo exemplo. Escutai-me bem. Crede e amai. Escutai-me bem. 2 pontos. Crede e amai. Crede e amai. Então não adianta só ler livro. Mateuzinho, não adianta só fazer palestra. Tem que amar. Amai, 2 pontos. Muito será perdoado a quem muito amou. Crede, 2 pontos. A fé transporta montanhas. Prudência e doçura no apostolado vivo. Aí, vamos lá, meu Deus. Quando a gente estava falando lá no começo, assim, Deus pune pelo que eu fiz. Tá, tudo bem, porque você está olhando só para o ato. Mas por que você fez isso? Por quem você é. Então você está sendo punido, de fato, por quem você é. Porque veja o que ele está dando, quais são os conselhos. Todos são conselhos no âmbito de quem você é. Ame, tenha fé. Você muda isso e você muda os atos. Você muda os fatos. Então, nós não somos punidos pelo que fazemos, mas por quem nós somos. Eu preciso corrigir quem eu sou. E aí eu mudo os fatos. Claro, quando você exercita os fatos, isso faz você mudar. Por isso, faça caridade, mesmo se você ainda não entende como ela no BIP. Vai lá e ajude pessoas. Mas se transforme com isso. Prudência e doçura no apostolado novo. 2 pontos. Vossa melhor exortação será o bom exemplo. Lamentai os cegos. 2 pontos. Os que não querem ver a luz. Lamentai, mas não censurais. Ora, meus amigos.
E a bênção de Deus será com as vossas almas. Quer dizer, estará com as vossas almas. O facho da vida irradia. De todos os recantos do horizonte iluminam-se faróis. A tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Mas o navegante que, sobre a vaga furiosa, sobre a onda, tempestade furiosa, olhar sempre o farol, atracará à costa e o Senhor lhe dirá. O que ele está dizendo? Você pode estar enfrentando a maior tormenta, o maior tsunami no meio do oceano, que se você olhar para o farol, você vai conseguir chegar no porto seguro. O facho da vida irradia. De todos os recantos do horizonte iluminam-se faróis. A tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Mas o navegante que, sobre a vaga furiosa, olhar sempre o farol, atracará à costa e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade. Sê bendito, tu que me amaste. Sê feliz, pois trabalhaste pela felicidade do próximo. Olha isso. Seja bendito, seja abençoado, seja casto, tu que me amaste. E seja feliz, pois trabalhaste pela felicidade do próximo. Meu filho, a cada um segundo as suas obras. E tenho dito. O que vocês me dizem? Eu sei que começa com ai. Eu tenho trabalhado na palestra ultimamente. O que acontece com a nossa consciência após a morte, né? E vai bem de encontro com tudo que está dizendo aí, porque se a gente precisa, então, se a gente leva o estado de consciência que a gente está aqui agora, nossas penas ou gozos futuros serão conforme a nossa moral, né? Conforme o nosso conjunto de valores hoje, individuais, a gente tem que procurar cada vez mais melhorar essas virtudes, essas morais. E aí, com tudo aquilo que tu estava falando ali, eu lembro da questão 893, né, do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou aos espíritos, tá, mas então, né, eu quero ser uma pessoa moral, eu quero melhorar, quero melhorar minha consciência, né, e qual que é a mais meritória de todas as virtudes? E aí os espíritos responderam que todas as virtudes têm o seu mérito, porque qualquer virtude que você esteja trabalhando em você já está indicando um progresso. Claro, às vezes a gente não consegue ainda fazer o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Mas a gente vai trabalhando com as virtudes anteriores, compreensão, paciência, né? Para que a gente vá ainda tentando desenvolver as demais virtudes e um dia a gente conseguir desenvolver o amor, para que o amor sustente todas essas virtudes, né? Aquele amor que ele simplesmente flui, né? Como era o de Jesus, né? E aí ele continua respondendo assim: sempre haverá virtude quando você voluntariamente resiste aos seus maus pendores, às suas imperfeições. E a sublime virtude sempre estará no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Essa é a maior caridade, mas ele coloca um adendo. Esse sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Ou seja, tem que ser por livre, espontânea vontade, né? De coração, sem esperar uma recompensa futura, ou fazer porque eu quero me dar bem, né? Então, a maior virtude que a gente pode desenvolver, com certeza, se assenta na mais desinteressada caridade. E complementando isso para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, né? E aplicar isso, então, conforme o texto diz ali, né? E aí é aquilo que você diz, o ponto-chave, né? Eu acho que caridade material, doar aquilo que você tem, porque você tem a mais e teu irmão não tem, eu acho que isso é uma obrigação nossa, não deixar alguém passando fome, alguém passando frio, sede, né? Agora, a caridade moral é quando você tira
pedacinho do seu dia que é corrido, que você tem tantas coisas para fazer, você cede esse espaço para ouvir aquela pessoa que está precisando de um conselho, você cede teu ombro para deixar ela falar, e mesmo você não sabendo responder, você dá um jeito de trazer as suas experiências que você já viveu para mostrar para ela que dificuldades estão aí e a dor é uma professora, né? Então, acho que é esse o meu comentário. Você tá ali, né, basicamente, para a pessoa, independente de o que vai sair desse seu estar ali, mas pelo menos você tá presente, né? Eu não posso tirar a dor, mas nós podemos caminhar junto. Eu estou aqui para te dar o que eu posso te dar para a gente caminhar junto e você suportar ela, né? Porque ela vai te gerar o teu aprendizado necessário para a sua evolução. É que por mais que ele fale que realmente, querendo ou não, lá no início já fala, né? Nada acontece senão pela vontade de Deus. Mesmo que seja uma situação difícil, a gente sabe que ela é complicada, mas tem motivo, né? Se a gente fosse o ápice do espírito evoluído, às vezes ia ser muito mais tranquilo algumas situações, às vezes poderia ser. Mas é fácil isso quando você também não está no problema, mas é tentar pensar que se você conseguir passar por essa situação, o quanto que não pode melhorar, né, dali para frente. Mais fácil falar do que fazer? Sim, mas... Aí me vem aquela questão, então, também do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus, né? E aí, como o Enzo gosta muito de buscar no francês as palavras, eu também fui buscar. E esse verbo usado lá nessa pergunta, ele é um verbo como o verbo to be do inglês, né? É ser ou estar. E quando eu passei a estudar isso, aí me fez muito sentido essa questão. Então, as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência ou elas estão sendo escritas na nossa consciência? E isso faz total sentido, porque hoje a gente ainda não tem as leis bem escritas como a de Jesus, por isso que a gente ainda erra, por isso que a gente ainda faz escolhas diferentes e por isso que a gente ainda passa por esses processos de evolução, né? Mas um dia a gente vai escrever tão bem essas leis na nossa consciência que aí sim a gente já vai estar preparado para ir para mundos melhores, né? E justamente a gente vai conseguindo isso através da caridade, desenvolvendo as virtudes, não cedendo às nossas imperfeições, domando as nossas más inclinações. Dá para ver a cabecinha do Enzo maquinando aqui. Tô só esperando. É porque, assim, quando você pega essa questão que você trouxe, a questão 621, né? Onde estão escritas as leis de Deus, eu lembro da época, né? Porque você tinha duas formas de produção do texto, né? Assim, materialmente falando. Ou tipograficamente, onde você colocava o papel numa máquina de tipos. Uma máquina de tipos, você pegava uma madeirinha e colocava uns quadradinhos com as letras, né? Formava ali as palavras, fazia um Tetris com as palavras, e colocava ali, prendia, colocava aquilo na tinta e batia no papel como um carimbo. E aí aquilo criava um baixo relevo, jogava a tinta ali em cima, e a tinta ficava assim, penetrava um pouquinho no papel, né? E a escrita era um pouco diferente do processo. E no que diz respeito à própria tinta. Reproduzindo os Barões da Pisadinha. Opa. Essenciais. Oxe. Não pedi nada disso, não, moço. Coisa aqui do computador, falando sozinho. Quando você colocava o tinteiro, o bico de pena, né, como se falava, na tinta, e colocava no papel, né, que você fazia o movimento, aquela tinta, ela não necessariamente criava um baixo relevo, mas a tinta impregnava no papel. Ela impregna no papel. E a tal ponto que aonde a tinta batesse, aquilo fazia parte do papel. Ele era absorvido pelo papel. Por isso que em determinados momentos Kardec usa a palavra impresso
né? E a palavra escrito. E no que diz respeito à lei de Deus, nessa questão 621, é escrito. Escrito. Por isso, da palavra impresso, vem a palavra impressão, que Kardec vai usar a respeito da condição de encarnado. O espírito, depois da morte, ele mantém a impressão da encarnação anterior. Então, ele mantém o mesmo personagem, ele mantém os mesmos gostos, ele mantém a lembrança de quando estava encarnado, então ele vai sentir fome, vai sentir frio, vai sentir sede. É uma impressão, quer dizer, é superficial. Tem um baixo relevo, seria essa a ideia, mas ele não impregnou, é diferente. É mesmo o processo parecido, mas acaba sendo diferente do escrito. E quando Kardec traz a palavra consciência, e o Matheus trouxe muito bem a ideia do ser e estar, onde estão escritas as leis? Onde são escritas as leis, né? Na consciência, essa resposta. E aí, quando você faz essa mesma análise da palavra ser e estar vinculada à consciência, as leis, elas estão na consciência ou elas são na consciência? Nesse caso, eu até diria, Matheus, pelo que a gente abstrai do texto do Livro dos Espíritos e do próprio Evangelho, as leis, elas são em nós. E aí, Joana de Anjos, na série psicológica, ela vai dizer que essas leis estão adormecidas em nós. E quando você se submete ao processo de aprendizado que a vida nos impõe dentro do processo encarnatório, lembrando que encarnação é uma imposição para justamente chegar à perfeição, quando você se submete, o que acontece? Então, metaforicamente, você se submeteu a uma lição de uma das virtudes. Vamos pegar a humildade, por exemplo. E aí, então, você é te dado uma chave e você vai procurar em você abrir a porta das regras da lei divina que estão em você a respeito da humildade. Você faz isso voluntariamente, você vai lá, abre a porta e tudo bem. Quando você rejeita isso, a vida vai fazer isso por você. Então, ele vai dar a chave para determinadas pessoas, para que elas, ao te humilharem, elas estão batendo na porta para que a humildade saia. Para que você abra a porta da humildade. E elas vão forçar a abrir essa porta para que a humildade saia, quer dizer, os aspectos da lei saiam, acordem em você, e ao acordarem em você, você passe a viver a humildade. Não é ser humilde, é viver a humildade. Porque ser humilde nós somos muitas vezes por obrigações sociais, não porque nós somos de fato. Nós agimos com humildade, mas não somos humildes de fato. Então, a lei, ela age dessa forma. Quando você age com humildade por ser humilde, o efeito desse ser humilde chama-se felicidade. Quando você age com humildade, mas não é humilde, e você erra por não ser humilde, mesmo o ato sendo de humildade, você ainda errou. Você falhou. Porque você tinha que ser humilde no ato de humildade. Aí você precisa retornar e reparar esse erro. E como é que você repara o erro? Sendo humilde. No ato de humildade. Isso não é lindo? Isso não é espetacular? Isso não é fantástico? É isso que o nosso querido FD está chamando a atenção dos trabalhadores numa situação muito difícil, de muita miserabilidade à época, dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão num momento muito difícil, mas vivam esse momento. Vejam quais as lições que a vida quer que você aprenda. Vejam onde você falhou. Então, hoje, foi colocado nesse contexto porque você falhou no passado. Você falhou em desenvolver virtudes. Qual é a virtude que você precisa acertar agora, desenvolver agora? Paciência, tolerância, compreensão, obediência, submissão, seja lá o que for. Por isso que ele fala, os artesãos respeitem as leis. A sabedoria de vida é muito sábia. E aí a doutrina espírita traz esse esclarecimento para a gente entende o porquê. E aí o enfrentamento é diferente. Por isso que eu ia dizer, o esclarecimento traz, a doutrina esclarece
consolando. Consola, esclarecendo. Estava falando, acho que a Marina fez um movimento, você queria comentar? Agora eu tô processando meu tic-tac devagar nesse ponto. Aí eu tô processando. Aí por isso que você disse, às vezes socialmente a gente faz o que tem que ser feito, né? Mas Sim. não é por isso que a gente já é aquilo ou se tornou aquilo, né? E aí que mora a caridade desinteressada. E aí uma questão de consciência a gente pode se perguntar, né? Enquanto todo mundo está olhando, será que eu agiria da mesma forma se não tivesse ninguém olhando? Ou às vezes, como eu escuto o Enzio falar isso várias vezes, ser compreensivo, paciencioso no centro espírita, ou enfim, né, num lugar como o centro espírita é muito fácil. Essa é a porta larga, né? Mas e dentro de casa? E com as pessoas que mais teus funcionários, ou com o teu chefe, com as pessoas que trabalham contigo, você age da mesma forma, né? Eu até diria, pode dizer. Não, com aquela pessoa que mais, digamos assim, testa a sua paciência, será que você consegue passar pela porta estreita daí, né? Amar a nossa família ali, nosso pai, nossa mãe, é até muito fácil, né? Essa é a porta larga. Vou dizer o seguinte, eu sei que tem muita gente assistindo a gente agora que são espíritas, trabalhadores de centro espírita. Olha, viver no centro espírita, pensa que o negócio não está fácil. Pensa num povo que dá trabalho. Tem uma obra que foi publicada agora há pouco tempo, até falei no começo, falei do Carlos Sete. Deixa eu até mostrar ela aqui. Tem problema, questão dos direitos autorais, que eu estou divulgando a obra. Deixa eu colocar aqui à frente da câmera. Foi lançado há pouco tempo o Investigações sobre Espíritos sobre Investigação, que é sobre se conseguiu ter acesso nos últimos anos a uma vasta quantidade de documentos da época de Kardec, cartas que ele escreveu, textos, os originais de alguns textos que estão publicados, que se viu que aconteceram algumas mudanças nesses textos, aí estão lá os originais que estão se conferindo hoje e tudo mais. E vou te dizer uma coisa, Kardec, durante o grande volume de produção dele, teve alguns secretários. E Mateuzinho, a maioria dos secretários dele traíram ele. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns, mensagens do Espírito de Verdade. Quem psicografou essas mensagens foi um médium chamado Senhor Rosé. E esse cara, depois ele vai sair falando mal de Kardec, vai detonar com Kardec. Um processo obsessivo grave mesmo, esse Senhor Rosé. E foi o médium que psicografou o Espírito de Verdade, que nós sabemos que é o próprio Cristo. Kardec deixa isso muito claro. Então, eu até diria, viver entre os nossos irmãos espíritas hoje está cada vez mais difícil. Se tornou, de fato, uma grande porta estreita. E aí pode perguntar, poxa, mas na casa espírita, por que tornou-se, está tão difícil? É porque nós tivemos a oportunidade de treinar o evangelho fora. E como nós não treinamos, aí agora é meio na marra, porque ou você se comporta bem na casa espírita e respeita as pessoas dentro da casa espírita, ou não sei o que vai ser. Fechar para balanço? Ai, ai. O que vocês me dizem? Eu vou só deixar para fazer a prece, né? Porque acho que não tem nem mais nada para comentar depois dessa. Eu vejo que, então, se não foi pelo amor, vai ser na marra agora, né? Vai encontrar com essas pessoas lá no centro para... Ó, aqui não tem pra onde você correr, filho. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. É.
Ou vai ou racha. Muito bem, pessoal. Mateuzinho, foi muito bom ter você hoje aqui com a gente. Espero que você possa continuar, né? Vindo todos os nossos momentos de nossa madrugada de gravação, né? Então, temos aqui 1 minuto e pouquinho para você trazer suas considerações finais. Eu já passo para a Marina para trazer as considerações finais e fazer a nossa prece. Eu já deixo aqui o meu abraço a todos e que no próximo sábado voltaremos aqui com as pérolas da Revista Espírita. Minhas considerações finais é só agradecer a oportunidade que vocês sempre me dão de trabalhar, estar junto, fazendo meus comentários, aprendendo, né? Eu acredito que a gente sempre tem um pouquinho mais para aprender, e o duro é quando a gente se fecha para não querer aprender mais. E aí eu acho que começa a gerar esses conflitos dentro da casa espírita, quando você acha que já sabe tudo, né? E aí, se a gente vê ali, a gente pega o livro dos Espíritos e passa a estudar as palavras em francês, a gente vê que tem tanta coisa que a gente ainda pode aprender. E da primeira vez que eu li o livro dos Espíritos para hoje, né, eu vejo quantas interpretações eu já consegui aprofundar cada vez mais. E isso é um processo que eu acho que é até errado a gente dizer que o livro dos Espíritos é uma obra básica. Eu fico até com vergonha de falar isso pela complexidade desse livro. Então, agradecer a oportunidade mais uma vez. Acho que a gente conseguiu esmiuçar bem esse texto. Foi muito bom estar com vocês. E, se Deus quiser, na próxima semana estamos juntos de novo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Só comentando, Matheus, porque eu não sei de onde tirar a ideia que era obra básica, porque Kardec chama de obra fundamental. Fundamental, perfeito. É obra de fundamento. E mesmo quando usa o básico, é obra de base. Isso. Muito bem. Marina? Não, na verdade, eu vou só agradecer pelo espaço saudável com jovens, né? Porque, querendo ou não, eu e o Mateuzinho, a gente é mais jovem se comparar, né? Então é sempre bom, seja para fazer uns comentários super complexos que nem o Matheus faz, seja só para perguntar o que é punição e coisas mais simples. Então, obrigada pelo espaço. E pegando nesse embalo, queria já agradecer a todo mundo que apareceu aqui para estudar um pouquinho conosco, agradecer aos espíritos por terem nos ajudado em todo esse bate-papo e que todos nós possamos estudar juntos novamente semana que vem. Tchau, gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.